Agora, suportes e resistências. Por que suportes e resistências são fundamentais, galera? Pelo seguinte, porque todo o resto é irrelevante. Vocês acham que o Down tinha candle? Primeiro, candle é um troço japonês, não tinha. Tá? Segundo, essa invençãozinha aqui é lá do negócio de mercado de arroz no Japão. Não tem nada a ver com bolsa de valores. Isso foi trazido para o Ocidente pelo Steve Nielsen na década de 80. Antes disso, as pessoas usavam outros tipos de visualização para preço. Boa parte das vezes era isso aqui que o cara via. O que o cara via era isso. Linha. Tá vendo a linhazinha rosa aqui, bízia? Esse é o preço. Mas eles não tinham Isso é que aqueles outros interessa. que o Stormer gosta? Depois eles inventaram outros tipos, não são candles, mas de marcação gráfica. Mas em início o cara desenhava era isso aqui. Ele só tinha o preço de fechamento, não existia day trade, esquece isso. E o cara só tinha isso. O que ele faz? Ele vem e conseguia observar que em certos níveis o ativo para, seja subindo, seja descendo. Por que isso, galera? Porque pensa o seguinte: você é o chefe lá, o manda-chuva do Bradesco. Vamos supor que fosse uma pessoa só. E aí você falou, porra, eu quero comprar Vale, que é o ativo que está na tela, é, mas eu quero comprar num preço bom. Aquilo que a gente conversou outro dia aí do negócio dos tubarões. Eu quero comprar num preço bom. Aí o cara define lá o preço, faz a conta, sei lá, fundamentalista, o que, é que ele quer, mas ele define que o preço bom é esse aqui, ó, que está nessa região. Então, enquanto o preço estiver sacudindo para lá e para cá aqui, ele vai comprar, porque ele quer comprar, sei lá, 5 milhões de ações da Vale, não dá para comprar tudo de uma vez, ele vai comprando devagarzinho. Isso é o que se chama de acumulação. Porque sempre antes de grandes períodos de movimento, há uma acumulação ou uma distribuição. Porque os negócios não podem ser feitos todos de uma vez. Se o banco chegar aqui e meter uma ordem de 5 milhões de ações da Vale para comprar, isso aqui dispara, vai para o céu. Ele consegue comprar o primeiro 500 mil num preço bom. O resto, ele está pagando mais caro do que ele queria. Porque ele forçou o mercado para cima. Para não fazer isso, eles vão fazendo pequenas compras o tempo inteiro. Subir um pouco, o cara vende para forçar o preço a não subir, para ele continuar comprando nesse preço aqui. Então, sempre vai haver períodos de acumulação ou de distribuição. Como que a gente vai saber se é acumulação ou se é distribuição? Depois, depois do fato consumado. Se subir era acumulação, se descer era distribuição. Tá? Ah, mas eu queria antecipar isso, Campos, eu queria ser o fodão que sabe disso. Não, cara, inventa-se um milhão de coisas, tem OBV, tem um milhão de coisas, mas na hora do vamos ver, não, você só vai descobrir depois. Tá? Mas o que eles tinham era esses gráficos de linha. Tá? E aí o cara observou o tal do Down, que também isso vem dele, que se ele meter aqui ó, uma linha, e agora ficou tudo rosa, porra. Agora eu preciso que ela seja de outra cor e ela é rosa. Só porque eu fui implicar com o Busy. Ah, azul. Pronto. Essa linha azul aí na tela, que tá fininha para chuchu, ela foi uma região em que o preço veio uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, tal. Isso é o que a gente pode chamar de uma resistência. Por quê? Porque o E preço não consegue desapareceu. passar para cima. Então, isso é o que a gente consideraria uma resistência. Ela é forte ou ela é fraca? Como ela está tudo numa mesma regiãozinha durante um tempinho curto, isso aqui é uma resistência fraca. Como é que a gente define? Ponto número um: se é resistência ou se é suporte. O preço tem que chegar nessa região, encostar nela no mínimo duas vezes, se possível mais vezes, e ter dificuldade de passar. Isso indica que é ou um suporte ou uma resistência. Quando a gente bota isso em termos para cima, o preço não passa para cima, é uma resistência. Se o preço não passa para baixo, é um suporte. Quanto mais vezes tocar nesse preço e não conseguir passar, tocou, subiu, tocou, subiu, tocou, subiu, isso é um suporte forte. Quanto mais vezes isso acontecer, mais forte será esse suporte. A mesma coisa do lado da resistência. E a distância entre eles também é importante. Se você tem um suporte aqui e uma resistência lá em cima, por exemplo, seria aqui, tá? Só estou botando só para poder mostrar a distância. Isso indica que esse vai ser um suporte forte e essa resistência provavelmente vai ser uma resistência forte. Por quê, cara?
Porque o preço teve que andar um espaço gigantesco entre o último suporte e a próxima resistência. Quando ele faz isso, aqui no meio as pessoas vão realizando lucro, vão se desfazendo do negócio e tal, e aí o preço chega aqui em cima cansado. Quando ele encontra resistência, pimba, ele cai, certo? Então nós vamos olhar suportes e resistências, dando importância à distância que há entre eles e a quantidade de vezes que eles foram tocados. Vamos botar aqui, no caso da Vale, deixa eu voltar com os candles. Eu traço suporte e resistências por corpo e pavio, porque isso é uma outra coisa que causa muita espécie para o pessoal, que é o seguinte. Olá pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. Hoje eu tenho para vocês uma grande novidade, ou pelo menos uma grande novidade para mim. Estou imensamente feliz porque saiu o segundo volume da minha série de livros, Opções na Prática, Aprenda do Zero. Nesse volume 2, nós vamos falar sobre volatilidade. Tá? O que são trades de volatilidade? Todo mundo fala isso, vocês ouvem falar isso, porque comprou vol, vendeu vol, não sei o quê. E aí ninguém entende nada porque os caras só falam coisas complicadas. Então, nesse livro, de acordo com a minha política de traduzir a coisa dos sábios do mercado para a nossa velha e boa conversa de botequim, eu explico tudo isso aí de uma forma que qualquer um consiga entender. Qualquer pessoa que tenha aí mais do que a quarta, quinta série vai conseguir entender isso que nós estamos falando. Tá? Então eu traduzo esses termos para a linguagem simples de gente, mostro os trades todos que existem de volatilidade, trades esses que são aqueles que não dependem de tendência, tá? O mercado pode estar subindo, pode estar descendo, pode estar de lado, pode estar andando meio mais ou menos, e tem trades de volatilidade para serem feitos, ao contrário do que a gente fez no volume 1, que era um volume com trades mais simples, todos eles com uma certa tendência direcional, ou seja, o cara ganha quando o mercado pega uma certa direção. Esse aqui não, esse aqui é para você faturar justamente, idealmente, quando o mercado não tem direção definida, como está acontecendo agora, nessa fase do mercado brasileiro, no final de 2021. Esse livro tem mais de 300 ilustrações, mais de 400 páginas, tá? Tem uma parte teórica que eu preciso aprofundar, tá? Ah, enjoado, Campos, eu não gosto de parte teórica. Eu sei que não, ninguém gosta, mas é necessário para poder dar um embasamento daquilo que eu falo. Se você não estudar a base teórica, você vai conseguir entender o que eu falo? Vai conseguir entender também aquilo que eu falo, mas vai perder os detalhes. É aquele negócio, você poderá ser um grande piloto ou um cara que só dirige o carro. Tá? Então, tem a base teórica, é simples, acredite em mim, foi explicado de forma que qualquer pessoa consiga entender. Tá? A gente já passou isso pela mão de algumas pessoas que não têm conhecimento de opções e essas pessoas entenderam, então você também vai conseguir entender, eu tenho certeza disso. Então o livro já está disponível. O que eu queria agradecer em especial era a minha amiga Liliane Weber. Sem ela não teria livro, tá? Porque ela é nossa revisora, ela dá muito pitaco, ela participa em muitas etapas da minha construção mental antes de escrever o livro, e ela faz a revisão das coisas. Vocês não imaginam a quantidade de acentinhos e coisinhas que a gente erra e que não passa sem a Liliane achar. Tá? Então, muito agradecido a Liliane pela colaboração dela de novo com o nosso livro. E esse livro tem o prefácio do André Kaplan, nosso velho e bom amigo Kaplan, da LS, tá? Que é um cara super sério, um cara em que todo mundo, eu acredito, confie, porque é um cara de confiança. E ele fez um prefácio super bacana para mim, me deixou bem emocionado. E ele não escreveria ali nada se não fosse 100% verdade. Então, é mais uma coisa que me dá o respaldo de falar, poxa, eu posso indicar o livro, porque o Kaplan indica o livro, então eu também posso indicar. Além disso, gente, esse livro vai estar disponível, está impresso, vai estar impresso no Clube de Autores, que tem a descrição aí embaixo no link, e vai estar disponível impresso também em vários outros locais em não muito tempo. Então você espere, vai ter na Amazon, vai ter na Americanas e tal. Mas já direto no Clube de Autores já é mais fácil, quem quiser comprar, quem estiver ansioso, muito ansioso por ler o livro, tá aí. Que é o seguinte, eu traço aonde, Campos? No pavio ou no corpo? A resposta oficial é tanto faz. Desde que você faça sempre do mesmo jeito, sempre no pavio ou sempre no corpo, a resposta oficial é essa. Só que suporte e resistência, eles não são um preço único.
Pensa, vamos de novo, voltando no Bradesco. Você quer comprar Vale e aqui nessa época aqui que ela estava 40 e poucos, você fala, se chegar a 25, a 30 eu compro. Aí, mas você é o cara do Bradesco, quer comprar 5 milhões. Você vai comprar só a 30? Não, só a 30. Se for 29,50 eu não compro. De jeito nenhum, não compro, só compro a 30. Porra, isso não existe. Então o cara, ele define uma região de preço onde ele acha que o ativo está bom para comprar. Então ele vai comprar a 29, a 30, a 29,50, a 29. Ele quer comprar, ele está comprando. Então essa região toda, quando for. Mas não é só o Bradesco que está comprando, tem outras centenas de pessoas ou empresas comprando. Então essa vai ser uma região de suporte ou uma região de resistência. Não um preço, não é um valor ali. Esse aqui está escrito em pedra, é esse número. Não, certo? É uma região. E quando a gente pensa em termos de região, a gente pensa, pode ser no corpo ou pode ser no pavio. Não tem que se prender nisso. No caso da Vale aqui, ó, observa aqui. Essa região toda aqui que eu estou traçando, toda ela é, sempre em Bízia para homenagear a chefia, toda ela, ó, aqui ó, o preço tentou passar para baixo, não passou. Aqui. Quando ele subiu e tal, voltou, tentou passar dessa região, não passou. Aí, ó, eu pego, puxo esse mesmo quadradinho para frente. Ele tentou passar, não passou. Quando ele veio aqui embaixo, ó, ele também não passou. Aí eu puxo esse mesmo quadradinho para cá. Ele está baseado nesse preço aqui. Tentou passar para baixo, não passou. Tentou passar, não passou. Tentou passar, não passou. Aí veio o crash do ano passado. Aí, crash, meu amigo. Crash é crash, né? Não tem conversa fiada. Passa tudo, não tem resistência, não tem suporte. Quem vivenciou o troço sabe que tem 100 mil leilões e não sei o quê. E aí o preço vai embora. Mas observou que essa é uma região, todo esse quadradinho que eu desenhei aqui, ó, todo ele é a região de suporte e resistência. Não é um número, é uma região. Então, durante essa região toda aqui de preços, quem estava posicionado aqui em Vale, todo mundo que comprou depois desse gap grandão, que provavelmente foi aquele desastre que a Vale enfrentou, todo mundo que comprou por aqui não quer perder dinheiro. E ele comprou aqui, vamos dizer, comprou muita coisa. Quando o preço volta por essa região, o cara que ele faz? Compra mais, exatamente como eu falei para vocês na semana anterior aí. Por quê? Porque o cara acha que esse é o preço justo. Se ele comprou aqui, por que ele não vai comprar aqui? A empresa mudou, o fundamento da empresa mudou. Agora ela ficou ruim. Era boa aqui, ficou ruim aqui, 6 meses depois. Não, claro que não. A empresa continua boa. O preço é que estava ruim. Agora o preço está bom, o cara compra mais. Quando veio no crash, chegou no crash, chegou aqui, pode ter certeza, o cara comprou. Observa, vocês talvez não vejam tão bem, ó, a região de suporte está aqui. Ó. Observa que quando o preço bateu abaixo dessa região, ele repicou. Por quê? Porque essa mesma gente aqui estava comprando, galera. Só que a força vendedora por conta do crash foi muito grande. Mas o preço sentiu que ia passar aqui e voltou. Porque as pessoas sentem e metem o pé para comprar. Os players que tinham comprado aqui, lá atrás, voltam entrando no mercado comprando mais nessa região porque o preço está bom. Certo? E assim vai. Então isso é um suporte. Isso, no caso aqui. E aqui para cima, se você for olhar, eu até tenho ali marcadinho, porque são os meus estudos. Mas essa aqui é uma região de topo. Tá. Vamos tirar o quadradinho aqui e vamos ter uma linha. Essa linha define que o preço veio, bateu nisso, não passou. Caiu. Geralmente essa queda vai até uma média. No caso aqui, passou da média de 20, bateu na de 20, voltou, foi na de 50, voltou. Geralmente eles voltam até as médias. Tentou de novo ir naquela mesma região de preço. Tá vendo que não é uma linha, é uma região? Bateu, voltou de novo na média de 50 aqui. Tentou mais força, não conseguiu. Aqui seguraram, como a gente tinha falado. Fez um pivô de baixa e falhou. Quando voltou a subir, de novo encontrou aquela mesma região de preço e caiu. Tentou uma outra vez, de novo. Ó, já são 1, 2, 3, 4, 5.
6 toques nessa mesma linha. Isso faz essa resistência ser uma resistência bastante forte, certo? E isso é que cria dificuldade do preço se mexer. Tá? Então, isso é uma resistência, tanto que na sexta vez que tentou passar, aí veio a desgraceira, abriu o gap, tomei pau, aquela desgraça toda. Certo? Então, suportes e resistências. Por que eu falo tanto nisso e repito isso exaustivas vezes para vocês? Porque é isso que regula o mercado. Não são os candles. Não são os candles. Tá? O que regula o mercado são os suportes e as resistências, porque são nesses preços que os players compraram o ativo ou venderam o ativo. Tá? Alguém, em algum momento, chegou à conclusão de que quando a Vale passa nessa região aqui, tá cara. Ponto final. Não adianta se é hoje, ou se é amanhã, ou se é depois de amanhã. Tá cara. Enquanto não entrar alguém no mercado achando que ela tá barata e comprar o que esse cara aqui tá vendendo, ela continua cara. Certo? Então, não adianta. Pode chegar aqui uma vez, duas, três. Por quê? Porque os players que estão operando isso aqui, e eu não estou falando do Joãozinho, eu estou falando do JP Morgan, da UBS, porra, do Goldman Sachs, do Bradesco, do Fundo de Previdência do Banco do Brasil. Sabe? São coisas gigantescas, empresas gigantescas, volumes gigantes de ações. E os caras determinaram por estudos, sei lá, fundamentalistas ou qualquer outra coisa, projeção de Fibonacci. O cara fez o cálculo dele lá de alguma outra forma, tá? Jogou búzios, sei lá o que o cara fez, não me interessa, porque o preço desconta tudo, não me interessa o motivo. O que me interessa é que chegou nesse ponto, caiu. Jogou de novo, caiu de novo. Duas vezes no mesmo ponto, respondendo já ao Mário, você já tem uma resistência. Duas vezes no mesmo ponto, você já tem uma resistência. Pô, três vezes no mesmo ponto, você tem uma resistência forte. Quatro vezes no mesmo ponto, você tem uma resistência muito forte. Cinco vezes no mesmo ponto, você tem uma resistência extremamente forte. Agora ele veio a sexta vez no ponto e o besta aqui comprou no rompimento disso aqui. Detalhe. O cara é burro, quando é burro tem mais é que se ferrar, né? Eu comprei o rompimento sem um aumento significativo de volume. Porra, cara, tu ensina o troço, tu tem o livro, tu sabe disso e faz essa cagada. Tem que tomar muito toco mesmo, a desgraça do infeliz que faz um negócio desse. Mas foi o que aconteceu. Eu comprei isso aqui. Esse rompimento aqui eu comprei. Tá? Mas errado, porque olha, o volume não Por subiu. quê? Comprei Por porque eu sou quê? burro. Por que tu comprou? A Liliane está perguntando assim, por que você comprou? Porque eu sou burro. Não tem outra explicação. Porra. Porque eu sou burro. Como é que o cara me compra o quinto rompimento de uma resistência sem volume e compra? Comprei pela. Eu sou burro, mas não sou tanto. Isso aqui era um retângulo de topo. Tá? Retângulos de topo são figuras que, se vocês forem ler o livro do Bulkovski, vocês vão ver que são figuras que têm um significado importante, tendem a funcionar bem quando são rompidos. E aqui houve o rompimento. Tá? Houve o rompimento, a bolsa inteira estava rompendo, não era só a Vale. Então houve o rompimento desse retângulo aqui azul e eu entrei aqui, mas sem volume. E eu não gosto de operar rompimento. Em geral eu não gosto, mas operei esse. E aí tive que me virar aqui e até que não foi mal, mas tive que me virar, tive que correr atrás, certo? Porque aqui, inclusive, pula stop, né? Eu não tenho stop físico aqui, eu opero por stop financeiro, mas quando passou aqui, passou meu stop financeiro, né? E eu tive que me virar aqui em opções, e isso é um trade que eu relato no livro, nesse livro, o volume 2, que aliás eu acabei. Ha! Podem me dar os parabéns, podem dar beijinhos, podem mandar flores, tá? Eu acabei o volume 2 porque estava enchendo meu saco já e eu finalmente consegui chegar na página, sei lá, 400 com 200 mil exemplos. E esse exemplo está lá. Esse exemplo está lá porque foi um trade que eu fiz e eu tinha que me virar nele para me livrar do prejuízo que eu estava. E aí eu fiz um trade aqui em opções que me salvou e eu ganhei meu dinheiro de volta. Mas em suma, então isso aqui por análise técnica foi um erro meu, porque embora seja um rompimento, rompimentos têm que ser confirmados por volume e não foi. Essas são suportes e resistências. Eu opero suportes e resistências violentamente, tá? Por que isso? Já falei. Todo mundo que acompanha o chat vê que eu faço aquilo todo dia, o dia inteiro. No day trade é óbvio que é sempre mais interessante, porque os suportes e as resistências eles são
menos importante no intraday, claro, mas o movimento que vai empurrar o ativo também é menos forte. Então eu consigo operar mais facilmente. Ah, vai ter que comprar o livro, Doni. Não vai saber, não conto. Doni tá perguntando. Fala para que a gente consegue sair da arriscada. Não, compra o livro. Não conto, não conto, não conto. A Liliane sabe que ela tá ela tá lendo o livro para corrigir. Mas esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando? Esqueci. Que o negócio de comprar o rompimento e comprar e daí tu deu jeito. Ah, não, no suporte. Então no intraday os suportes são mais fracos, mas os movimentos também são, né? A pressão no intraday ela é menor. Mas não é porque é intraday que funciona, não. Funciona em qualquer tempo. Se eu quiser botar isso aqui no semanal, você vai ver que funciona igualzinho. Semanal. Foi lá, um toque, dois toques, três toques, quarto toque e o troço demandou para baixo, certo? Então não é porque é o diário, não é porque é intraday, não é porque é nada disso. Funciona. Suportes e resistências são a raiz do mercado. É o principal, porque é onde o cara vê isso. Tá vendo esses candles todos aqui? O cara não tá vendo isso, ele não quer saber isso aqui. Só o Steve Nissen e uns dois ou três caras aí ficam prestando atenção em candle. O cara tá vendo é isso aqui. Olha de novo para a tela e revê o que vocês estavam vendo antes com o candle. Fica tão mais claro, mas tão mais claro. Observa, ó, o preço veio, saiu da banda de Bollinger. Não me interessa o candle, não me interessa se aqui fez um pavão esfumaçado, um Joãozinho perneta, não me foda-se, não interessa. Interessa que o troço foi, voltou na média. Ah, mas aqui ele fez um candle gigante que veio até aqui com uma sombra. Você está vendo a sombra? Não, também não interessa. Interessa o seguinte, interessa que veio até aqui e voltou na média. Subiu, voltou na média. Sempre nesse zigue-zague. Voltou na mesma região de antes. Caiu, ou seja, formou uma resistência aqui. Quando rompeu, rompeu sem volume. Mas foi. Entrou de novo numa outra congestão. Aqui foi desenhado com candles, então o retângulo está um pouquinho maior. Mas se você olhar, você vai ver que aqui tem a mesma coisa. Topo, 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 sem volume. Tudo sem volume. Topo, 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 topo e foi embora. Certo? Então quando você olha isso sem os candles, olha como é mais fácil. Vou voltar aqui para trás e olha o troço sem o candle. Eu tinha falado de um rompimento, eu não lembro onde era. Foi por aqui assim. Ah, não lembro. Aqui não dá para ver, né? Então. Mas, ó, você percebe facilmente as regiões. Essa aqui é uma congestão. Aqui, quando botar os candles, pode ser que tenha candle para cima, para baixo. Isso aqui seja uma desgraça. E aí isso te confunde. Mas os gaps. Sabe? Isso te confunde. O gap, a Liliane está falando aqui, o gap você perde. Mas por isso que a gente não faz uma coisa só. A gente vê muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você olha isso aqui, ó, em termos de candle, olha como é muito mais confuso, muito menos claro. Porque tem um para cima, um para baixo, 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 muito pavio para cá, pavio para lá. Olha de novo aqui. Novamente, a mesma coisa. O preço não caiu, galera. Os candles ficaram para cima, para baixo, para cima, mas o preço ficou de lado, ó. Totalmente de lado. Até que ele rompeu e foi. E aqui rompeu com volume. Ó, o volume. Então aqui você vê que o preço simplesmente não mudou. Ó, o preço ficou andando de lado. Agora, olha em termos de candle. É o mesmo lugar, tá? O mesmo lugar. É que a porcaria do Profit muda isso de lugar. Olha aquele mesmo lugar. Ó, para cima, para baixo. Oh, desculpa, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Candle pavio para lá, pavio para cá. Passou da média para baixo. Olhando lá, não passou. Aqui fez um novo pivôzinho. Será que rompeu? Aí aqui rompeu, ó. Rompeu, mas sem volume. Foi onde eu falei, não tinha volume. Aí andou aqui, continuou. Mas se você olhar o preço lá, ele estava andando basicamente de lado. E aqui nesse rompimento, finalmente aqui nesse candle, ele rompeu com violento volume e aqui o movimento foi embora. Olha lá. O ativo andou, pô, sei lá, quanto foi isso? 84%. Modestos. Modestos 84%. Entendeu? Por quê? Tinha volume. Tá? Então, mas quando você olha sem os candles, a coisa fica mais fácil. Suportes e resistências são um mercado visto sem os candles. Você vê onde para. Você vê onde o negócio vai.
Tá vendo isso aqui, ó? Olha essa região aqui. Vou mostrar sem os candles. Observa bem essa. Eu já vou fazer até um print. Se o troço funcionasse, ajudava. Ó, essa região. Agora eu vou mostrar sem os candles. Cadê o print? No cantinho lá. Esse é o print. Isso é isso. O cara que operou isso aqui, olha, pensa o seguinte, esse candle que fechou positivo, antes de estar positivo, ele abriu aqui, né? Abriu com gap. Aí foi lá embaixo, voltou tudo isso aqui, ainda fechou no positivo, subiu, né? Pode ter sido antes ou pode ter sido depois, mas subiu e depois fechou aqui. No outro dia, abriu um candle desgraçadamente lá embaixo, um gap violento, abriu, subiu, tudo isso e ainda fechou negativo. Olha isso aqui. O desespero de quem passou isso, vendo, e olha o desespero de quem passou isso. O preço caiu. O preço subiu. Ponto. Nisso aqui o cara se estopora todo, porque ele compra, ele vende, ele compra, ele vende, ele compra, ele vende. Aqui, meu irmão, o cara não tá pensando nisso. Olha o preço aqui, ó. Olha isso. De lado. O preço está de lado. Né? Fez aqui uma tentativazinha para baixo. Vamos ver isso aqui em termos de candle. Eu não estou dizendo para vocês esquecerem candles, não, tá? Porque candles são úteis. Eu uso. Fica no meu gráfico a maior parte do tempo. Mas o problema é o cara ficar só com candle. Esse aqui é aquele mesmo movimento que a gente estava vendo. Olha o gap desgraçado, aí fez isso, aí fez isso, aí fez isso, voltou aqui para baixo. Pensa a galera que comprou aqui esse rompimento, tomou toco aqui nesse stop, aí o cara tentou de novo, aí que o preço estava de lado. Só isso. Certo? Então é muito importante estar atento a isso. Que não existe só candle. Se desapeguem dos candles. Candles podem ser úteis se souber como utilizar, mas eles podem ser vamos dizer, uma bota de concreto, daquela que os mafiosos botam no pé do cara, enche de concreto, joga o cara no rio. É isso aí. Eles também podem ser isso para o trader. Ele pode te assassinar porque você não consegue ver outra coisa. O cara fica tão preso, mas tão preso nisso, que ele simplesmente não consegue ver mais nada.